Olá a todos, nós iremos apresentar o vídeo-artigo intitulado Efeitos de acoplamento em bipiridinas ligados a nanofios de carbono. Este artigo foi aceito para publicação na Journal of Molecular Structure, de autoria de José Wellington de Oliveira Araújo, Mayra Moura Moreira, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior e Jordan Del Nero. O histórico de submissão teve início em 5 de novembro de 2023, com respostas dos referis no dia 18 de novembro de 2023 e aceite da revista no dia 19 de novembro de 2023. Aqui à direita você tem a imagem da primeira página do artigo já na versão online da revista. Nesse artigo, nós estudamos 4 dispositivos distintos sobre uma tensão de polarização. Esses dispositivos tinham como molécula central um isômero da bipiridina conectada a 2 eletrodos simétricos de carbênio. Com relação às moléculas, nós temos 2 moléculas que são simétricas, a 2,2 e a 4,4, e 2 moléculas assimétricas, a 2,4 e a 2,6 bipiridina. A presença de átomos de nitrogênio na junção entre molécula e eletrodo melhorou significativamente as propriedades estruturais e eletrônicas dos dispositivos. As curvas de TVS elas mostraram que o transporte ocorreu principalmente por tunelamento direto, onde não foram observados efeitos de ressonância ou de resistência diferencial negativa, NDR. A D2 e os orbitais moleculares de fronteiras confirmaram os resultados obtidos na espectroscopia de voltagem de transição. Então aqui tem uma figura um pouco mais detalhada dos 4 sistemas, onde você tem a região central de espalhamento com uma molécula de bipiridina conectada em 2 eletrodos simétricos de carbênio. Então aqui o dispositivo A é formado pela 2,2 bipiridina, o B pela 2,4, o C pela 2,6 e o D pela 4,4 bipiridina. Com relação aos métodos, nós empregamos a metodologia da FT-NeGeF, que é a teoria do funcional da densidade combinada com as funções de Green do não equilíbrio. As moléculas individuais e os eletrodos de carbênio eles foram otimizados por meio de um funcional do tipo B3LIP, com uma base 631G no software Gaussian, e os cálculos de transporte e mínima energia foram realizados no software Siesta versão 4.1. Aqui à direita você tem as curvas de mínima energia para cada um dos dispositivos analisados. Elas foram obtidas variando o comprimento da célula unitária na direção de transporte. E aqui indicado, você tem o comprimento de equilíbrio para cada uma das estruturas. Com relação à espectroscopia de voltagem de transição, nós temos as curvas de Foley-Oldenheim e Millikan-Lauritsen. À esquerda você vê que o aumento logarítmico da corrente, sendo que os dispositivos que têm nitrogênio na conexão, a saber, o 2,4 e o 4,4, aqui em azul e marrom, eles possuem valores de corrente elétrica bem mais elevados que os dispositivos que não possuem nitrogênio na conexão, aqui representado pelas curvas em vermelho e preto. E aqui à direita você observa um comportamento similar para as curvas de Millikan-Lauritsen, crescimento logarítmico também da corrente. Com relação à densidade de estados, é possível também observar a diferença entre os sistemas que possuem
nitrogênio na conexão e os sistemas que não possuem nitrogênio na conexão. Nessa figura aqui você observa esse lado esquerdo, são os dispositivos 2,2 e 2,6, onde nós temos valores de DOS dentro da janela de condução aqui, a maioria por uma grande faixa, entre 17 e 24 d-DOS eV a menos 1. Similarmente para o dispositivo 2.6, onde você tem uma ampla faixa com valores de DOS de até 17, variando também até um pouco acima de 24 d-DOS eV a menos 1. Enquanto que para os sistemas 2.4 e 4.4, você observa que os valores bem mais elevados de DOS, aproximadamente o dobro do primeiro grupo. Você observa aqui valores de até 44 d-DOS eV a menos 1. Uma ampla faixa de valores, chegando no sistema 4.4 até 47 d-DOS eV a menos 1. Então, quanto maior o valor da DOS, mais forte é o acoplamento da junção eletrodo-molécula. Possivelmente, melhor será o transporte eletrônico nesses dispositivos. Esses resultados estão confirmando aquilo que a gente obteve nas curvas de Follow-Norderhey e Millikan-Lauritz. Analisando agora os orbitais moleculares de fronteira, HOMO-LUMO, aqui à esquerda você tem HOMO-LUMO para os 4 dispositivos em tensão zero. Você observa aqui que para as moléculas individuais e aqui já para os dispositivos com os eletrodos de Carbine. É possível observar que os dispositivos que não têm nitrogênio na conexão, eles apresentam o orbital HOMO concentrado em uma das extremidades dos dispositivos, que é o caso aqui das figuras A e C, os dispositivos 2.2 e 2.6 respectivamente, enquanto que o LUMO está delocalizado. Já os dispositivos que possuem nitrogênio na conexão, eles apresentam os estados HOMO-LUMO, as funções de onda, delocalizadas sobre toda a região de espalhamento. Agora, sob tensão de polarização, nós podemos observar os orbitais moleculares aqui na figura à direita, onde você tem aqui para alguns valores de tensão os orbitais obtidos. À direita, nessa figura superior aqui, nós temos os dispositivos sem nitrogênio na conexão, que é o dispositivo A, 2.2, e o dispositivo C, 2.6. Então, aqui para o dispositivo A, a gente vê que o HOMO está concentrado em uma das extremidades dos dispositivos e que possui uma variação na energia do HOMO. A energia do LUMO permanece aproximadamente constante. O mesmo acontece para o HOMO do dispositivo 2.6. Você tem aqui uma concentração das funções de onda e variação da energia do HOMO. Enquanto que para os dispositivos B e D, que é o dispositivo 2.4 e 4.4, você observa que tanto o HOMO quanto o LUMO eles estão delocalizados sobre toda a molécula. E para o dispositivo 2.4, a gente vê uma maior variação de energia do LUMO, enquanto que para o dispositivo 4.4 essa variação ela é um pouquinho mais discreta. Este resultado ele mostra a curva de corrente elétrica para o dispositivo com uma molécula central do tipo 4,4-bipiridina. E aqui em vermelho você vê a curva de corrente elétrica para um dispositivo similar, só que sem a molécula central. O objetivo aqui é ver o efeito de tunelamento somente dos eletrodos. Então, observou-se que a contribuição dos eletrodos ela é muito pequena. Apesar de os dois gráficos, a corrente aumentar conforme a tensão de polarização aumenta,
mas a contribuição dos eletrodos ela é muito pequena. Se observa a corrente na faixa de 10 a menos 26 amperes. Então as principais conclusões são: a presença do átomo de nitrogênio ele altera significativamente as propriedades estruturais e eletrônicas dos dispositivos. As curvas de Follow-Nordenham e Millikan-Lawrence mostraram que o transporte ocorre principalmente por tunelamento direto. E os resultados de DOS e de orbitais moleculares confirmaram que a presença de átomo de nitrogênio na interface melhora as propriedades eletrônicas dos dispositivos. Os autores agradecem o CNPq, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFPA e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.